Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida nesse momento. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, falando de uma igreja que serve de modelo para as igrejas, para a igreja de hoje, nos últimos tempos do século XXI. Paulo esclarecendo a igreja de Tessalônica a respeito do sucesso do Evangelho de Cristo, que naquela cidade era tremendo, um povo do qual dava testemunhos, um povo que tinha um amor para com a obra de Deus e para com os demais. Aonde eles passavam, o nome de Jesus era exaltado. E nós, nos dias de hoje, precisamos também dar esse testemunho de cristão, testemunho de seguidores do Senhor Jesus. Nós precisamos, cada dia da nossa vida, cada momento, refletir a respeito da igreja do Senhor aqui na terra, porque breve o Senhor Jesus vem buscar esta igreja. O Senhor vem buscar uma igreja que esteja preparada, uma igreja que esteja realmente aguardando o noivo, a noiva de Cristo que somos nós. Precisamos dar testemunho, precisamos valorizar cada dia mais a palavra de Deus. Então, para a nossa meditação, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, diz assim o apóstolo Paulo. Primeiro fala do sucesso do Evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja. Olha a importância do que esta igreja era naquela cidade. A igreja era uma igreja fiel a Deus, fiel nos seus atos, fiel no seu proceder. E nós vamos aqui agora meditar nesta palavra que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Diz assim a palavra do Senhor: somente damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Versículo 3: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Vejamos que Paulo dizia aqui que aquele povo, eles lembravam sim de honrar, de guardar a paciência, a esperança, o amor para um com os outros por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, diante de Deus Pai. Então Paulo disse: nós estamos sempre orando por vocês,
fazendo menção dos vossos nomes, fazendo menção de vocês aonde passamos, porque sabemos que vocês têm essa paciência, têm guardado esta palavra com muito amor, têm tido esperança de, mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades, mas tem aquela esperança que um dia tudo isso vai passar. E Paulo ainda diz ainda, no versículo 4, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Então, Paulo disse o seguinte, para que eles continuassem sabendo que o vosso chamado é de Deus. Foi Deus que vos chamou a todos. Foi Deus que o capacitou. Foi Deus que deu para eles este privilégio de aguardar e honrar o chamado do Senhor. Porque ele disse, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição, ou seja, o vosso chamado, foi ele que escolheu, foi Jesus que escolheu, Ele nos escolheu. Então, se Deus nos chamou, nos escolheu para a sua obra, nós sabemos que somos escolhidos de Deus. O que temos que fazer? Ter paciência, trabalhar, fazer a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Ter esperança, e lembrando sempre da obra que é de Deus. Versículo 5. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. A obra do Senhor, Paulo disse o seguinte, o nosso Evangelho não foi vós somente em palavras, ou seja, Paulo não apenas falou, Paulo não apenas pregou sem nenhum tipo de certeza. Paulo estava pregando, falando de um Jesus que é verdadeiro, que é fiel e que a igreja precisaria ter a certeza que foi através do poder do Espírito Santo que aquela igreja estava de pé. Paulo ainda diz assim, e vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor. Então Paulo diz o seguinte, que o testemunho deles era tão claro que eles imitavam Paulo. Certamente muitos falavam que aquele povo fazia o que Paulo fazia. Quem sabe até no jeito de pregar, no jeito de falar, o amor que Paulo tinha para com o povo. Aquele povo estava imitando Paulo, porque Paulo é o imitador do Senhor Jesus. Isso é muito importante, E recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades, aquela igreja tinha, aleluia, a alegria, o gozo do Espírito Santo para suportar tudo isso. Paulo diz o seguinte, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia. Aquela igreja era o exemplo para todos os fiéis da Macedônia, todos de Macedônia. Que maravilha, uma igreja de testemunho, uma igreja que dá exemplo, um povo que dava exemplo. Então era uma igreja respeitada, era um povo respeitado, era um povo que dava testemunho, bom testemunho. E Paulo aqui estava reconhecendo o testemunho daquele povo, o bom exemplo daquele povo. É o que a igreja do Senhor Jesus precisa fazer, principalmente nos últimos dias que estamos vivendo. Precisamos dar testemunho, precisamos dar exemplo para o mundo.
que nós somos de Deus, somos de Jesus, e que não possamos dar mau testemunho. Paulo ainda diz no versículo 8, porque por vós soou a palavra do Senhor. Paulo diz, por vocês, foi através de vocês que a palavra do Senhor está sendo pregada, está sendo proclamada, está se espalhando por causa do testemunho, e as pessoas estão vindo a Cristo, né? Aí ainda diz o seguinte, né? Porque por vós a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, e a fé e a vossa fé para com Deus se espalhou. Olha só, o testemunho que eles davam, o testemunho que a igreja de Tessalônica estava dando, era o bom testemunho, o bom exemplo, a pregação do Evangelho estava se espalhando dias após dias, e ali certamente foi cada vez mais se espalhando, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Olha só, Paulo sabia que ali tinha presbítero, tinha diácono, tinha alguém ali que já estava instruído para instruir a igreja do Senhor Jesus. Quando Paulo chegava ali, Paulo era recebido, bem recepcionado, e um povo que obedecia a palavra de Deus, que foi pregado através de Paulo. E agora os que ali estavam, não era necessário repreender aquela igreja, não era necessário mais falar coisas que alguém estivesse fazendo errado. Então, essa é a igreja que Jesus quer que sejamos assim. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.